Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 191. Capítulo 191. Palestra pesada. Você não tem medo de eu furtar seus materiais? Ni Yan perguntou com uma sobrancelha erguida. Ele estava levemente surpreso. O cara estava querendo dar seus preciosos materiais para um estranho? Do que eu teria medo? Essa adaga na sua mão deve valer muito mais que a minha arma. Então por que você se importaria com os materiais que eu tenho? Reborn tinha um certo olhar clínico. A divisora de limites de Ni Yan valia ao menos 30 ouros. Ele podia dizer que não era uma adaga simples com apenas uma olhadela. Além disso, ele sentia que uma pessoa com um status tão alto com certeza se importaria com sua reputação. Se seus materiais realmente acabassem sendo furtados, ele poderia apenas fazer o upload de um vídeo nos fóruns oficiais e Ni Yan perderia toda a sua reputação no jogo. Ni Yan ponderou por um momento. No estado atual do jogo, qualquer um que poderia gastar essa quantidade de dinheiro para forjar uma arma não teria falta de recursos pessoais ou força. Além disso, não era preciso muito esforço para dar uma mãozinha para Reborn, e ele também estaria semeando um pouco de karma bom para a guilda. Certo, me dê os materiais. Ni Yan disse. Ele estava pensando que tipo de arma Reborn queria forjar que custava tanto. Claro, Reborn mandou para Ni Yan uma solicitação de troca, então colocou todos os materiais na janela de troca. A tela de Ni Yan começou a se preencher com todos os tipos de materiais, uns 12 itens ao todo. Ele deu uma olhada neles, estimando o valor total em no mínimo 10 ouros. Agora que ele viu os materiais, ele sabia exatamente o que Reborn queria forjar. Isso é para uma espada Flamecross? Ni Yan interrompeu. Ela era considerada uma das melhores armas procuráveis do nível 30. Ele encarou Reborn de uma nova forma. Para obter tantos materiais caros, você teria que ter uma certa quantidade de influência ou ser podre de rico. Você sabe o que eu quero forjar? Reborn foi pego de surpresa. Ele nem viu o modelo ainda. Como ele sabe? Alguém já forjou isso antes de mim. Um traço de dúvida se esgueirou em sua mente conforme ele colocava o modelo na janela de troca. É para uma Great Sword. Não é uma arma ruim. Mas o requerimento de força é bem alto. Eu sei, 280 de força. Vou ter que colocar algumas gemas de força no meu equipamento, então deve ficar tudo certo quando eu chegar no nível 30. Ni Yan pressionou confirmar na janela de troca. Ele andou de volta até o ferreiro Kaede, entregando os materiais e o modelo para uma espada Flamecross. O ferreiro Kade olhou para o modelo e então começou a forjar a arma. Você é o chefe das Kickers United? Reborn perguntou. Do modo que a situação havia se desenvolvido, Ni Yan sabia que mesmo que ele quisesse se manter pouco conhecido, isso não era mais possível. Ele confirmou com a cabeça. Sim, eu sou. O time de elite da sua guilda ainda está procurando por membros? Não, o time de elite está cheio atualmente. Os membros da guilda podem apenas tentar entrar em um dos times auxiliares. Se a performance for boa, talvez eles tenham uma chance de se juntar ao time de elite. Mas nossos times auxiliares também não são ruins. Eles já foram para Dungeon Shadow Marsh. Ni Yan respondeu. Por que perguntou? Está considerando entrar? Reborn estava chocado. Esqueça os times auxiliares. Mesmo os times de elite da maioria das grandes guildas estavam apenas começando a entrar na Shadow Marsh. Ele não esperava que o progresso das Kickers United seria tão assustadoramente rápido. Uau, eles já estão tão adiantados. Ele só tinha perguntado por perguntar. Mas agora ele na verdade estava tentado a entrar. Vou voltar para discutir isso com alguns amigos. Se eles estiverem dispostos, talvez nós realmente iremos entrar na sua guilda. Reborn anunciou. Ele havia começado a jogar junto com seus amigos. Essa não era uma decisão que ele podia tomar sozinho. Claro, Ni Yan acenou. Enquanto eles estavam conversando, o ferreiro Kade terminou de forjar a espada. Era maravilhosa, uma Great Sword de 2 metros que refletia um brilho vermelho chama. Isso custa um total de 4 ouros e 20 pratas. Ni Yan informou. Ele abriu a janela de troca e colocou a espada Flamecross nela. Os dois jogadores confirmaram a troca. Valeu, você me poupou tanto dinheiro. Que tal eu te dar metade? Reborn expressou sua gratidão. Ni Yan balançou sua mão. Não precisa. Reborn olhou para Ni Yan pensativamente. Ele decidiu não forçar a questão. Pode ser que aquele 1 ouro não era nada aos olhos dele. Ele imaginou se ele deveria convencer seus amigos a entrar na Kickers United. Ela parecia ser uma guilda muito formidável. O grupo de Reborn nunca conseguiu chegar a uma decisão sobre qual guilda entrar. Alguns deles tinham seus olhos na Victorious Return. Outros gostavam da ideia de entrar na Holy Empire. Ainda haviam aqueles que queriam esperar para ver. E quanto a recentemente estabelecida as Kickers United? Apesar de eles terem dado uma olhada, eles nunca tiveram uma intenção de realmente entrar nela. Não importa quão meteórica era a ascensão de uma novata, ela nunca poderia balançar as sólidas fundações de uma bem conhecidas e estabelecidas guildas principais. Depois de entregar a espada Sword para Reborn, Ni Yan deu para o ferreiro Kade o modelo e materiais necessários para fazer a besta de cavalaria do Lan. Senhor Demon Hunter, tenho que te alertar que eu não estou totalmente confiante em construir essa balestra. Existe uma chance de 5% de falhar. Você tem certeza que deseja que eu a construa? Ferreiro Kade informou, um traço de hesitação discernível em sua voz.
Sim, Ni Yan acenou. As chances de sucesso estavam grandemente ao seu favor. Se a construção realmente falhasse, ele poderia apenas culpar a sua pouca sorte. Senhor Demon Hunter, a taxa de trabalho é 30 ouros. Esse é o modelo de balestra mais sofisticado que eu já vi. Peço que espera um pouco. Construí-la vai levar até 1 hora, disse o ferreiro Cad depois de receber o modelo e os materiais. Justo quando Reborn estava prestes a se despedir de Ni Yan, ele ouviu sem querer a conversa entre ele e o ferreiro Cad. Sua mente entrou em choque. Demon Hunter, que tipo de título é esse? No estado atual do jogo, jogadores com títulos eram poucos e distantes. Era óbvio o porquê do ferreiro Cad agir tão respeitosamente com ele. Outro ponto? Apenas que tipo de besta tinha uma taxa de trabalho de 30 ouros. Sem mencionar que Ni Yan recebia um desconto de 40% pelo seu título de Demon Hunter. Isso significa que o custo original era 50 ouros. Quão valiosa era essa besta? Ela provavelmente valia muito mais que muitas centenas de ouros. Mesmo 100 ouros poderiam conseguir alguns sets de equipamento ouro negro. Reborn aspirou um grande sopro de ar. Ele originalmente acreditou que era bem extraordinário por conseguir carregar uma Great Sword com uma taxa de trabalho de 7 ouros. Pensando sobre isso, ele deu um sorriso autodepreciativo. Um jogador comum estaria se saindo muito bem se eles tivessem 10 pratas em seu bolso. Quem poderia imaginar que assim que se comparasse com Ni Yan, 7 ouros de repente se tornaria nada mais do que uma gorjeta. Ni Yan não poderia apenas ficar parado na forja por 1 hora. Isso era um grande desperdício de tempo. Ele informou o ferreiro Cad que ele voltaria mais tarde para pegar a besta. Ele se virou para Reborn e deu um sorriso fraco. Bem, eu vou indo. Oh, certo. Reborn despertou do seu atordoamento. Ele acenou. Também é hora de eu voltar. Meus amigos estão me esperando para irmos a uma dungeon. Os dois saíram da forja. Ni Yan foi direto para a loja de poções Noite Estrelada. Encarando a figura de Ni Yan desaparecendo gradualmente, Reborn tinha uma expressão pensativa em sua face. A loja de poções Noite Estrela tinha crescido. Todos os dias, ela fazia negócio com uma formidável quantidade de jogadores. Mesmo que a frente da loja tenha sido expandida diversas vezes, ainda não havia espaço suficiente. Ni Yan eventualmente selecionou 2 pedaços de terra em outras localizações, onde ele abriu mais 2 lojas nível 2, que se tornaram filiais. Os jogadores chegando para comprar poções se dirigiram para as outras 2 lojas. Ni Yan abriu uma latoaria no terreno ao lado da loja de poções Noite Estrelada. Ela poderia vender todos os tipos de coisas. Apesar de o mercado ainda estar pequeno, tinha grande potencial de crescimento no futuro. Depois de terminar seus negócios na loja de poções Noite Estrelada, Ni Yan sacou 100 ouros. Ele se teleportou para o vilarejo Tazoi e comprou 10 lotes de bombas mágicas em preparação para a Cidade Eterna com Tang Yao. Apesar de parecer excessivo gastar 100 ouros em bombas mágicas, quando ele acabasse com todas elas, eles teriam ganhado de volta 50 a 60 ouros de todo o loot que eles pegariam subindo de nível lá. Eles também não usariam nenhum outro tipo de suprimento. Então eles poderiam recuperar tudo e um pouco mais se eles pegarem 1 ou 2 itens de alta qualidade. Mesmo assim, em toda Calore, apenas Ni Yan ousaria ser tão frívolo. O rendimento diário da loja de poções Noite Estrelada estava crescendo cada vez mais, sem sinais que indicava nada além de um futuro mais próspero. Ela poderia se tornar uma máquina ATM. Com um oferecimento inesgotável de dinheiro para Ni Yan. Depois que Ni Yan terminou de se preparar com as coisas essenciais, estava quase na hora. Ele voltou para a forja do ferreiro Cad. Senhor Demon Hunter, eu cumpri seu pedido. Aqui está a sua recém-construída balestra pesada. Ferreiro Cad colocou a grande besta na mesa. A balestra do Cavaleiro do Lan tinha aproximadamente 1,5 metro de comprimento. Seu corpo principal era feito com troncos mágicos de pau-brasil. Aos olhos de qualquer jogador, era um pedaço de equipamento muito sofisticado. A superfície dos braços eram gravados com todos os tipos de runas mágicas, o que fez com que a besta parecesse ainda mais impressionante. Uma fina tira de metal, esticada bem firme, funcionava como corda. Ela era criada com veias de ouro negro encatadas, que eram bem conhecidos por sua elasticidade. Engastada com o núcleo de um extrato de essência de fogo. Uma bola de chamas vermelha escarlate eternamente brilhando dentro. Se um dardo passasse por ela, ele imediatamente seria encantado com um ardente elemento de fogo. A balestra do Cavaleiro do Lan também requer um dardo de alta qualidade. Os comuns apenas se desintegraram quando passassem pela pequena chama. No final, Ni Yan teria que comprar feixe de dardos que custavam 1 ouro ou mais de uma loja de NPC. Se essa besta fosse um pouco maior, iria começar a parecer uma balestra usada para defender cidades e metrópoles. Seu tamanho era imensamente assustador. Ni Yan inseriu todos os pontos em força para levantar a besta, mas ele mal podia tirá-la da mesa. Ela na verdade pesava 25 quilos. Com sua força atual, não havia maneira de usá-la. Ele examinou as propriedades. Balestra do Cavaleiro do Lan, sublendária. Requerimentos: 800 força. Propriedade: ataque 307 a 327, 30% dano perfurante, 30% chance de dar 3 vezes dano crítico, mais 100 dano de fogo, tiro de 5 dardos. Alcance: 52 metros. Taxa de tiro: 25. Peso: 25 kg.
Restrições: ladrão, paladino, guerreiro. O poder de ataque era bom, e o alcance era incrivelmente alto. Se ele campasse em um lugar, ele seria como uma torre de artilharia móvel. Melhor ainda, seu poder de matar era extremamente impressionante. Pena que tinha um requerimento exagerado de 800 de força. Uma build de Berserker focada em força, depois de colocar todos seus pontos em força, aprendendo um punhado de habilidades passivas com bônus de força, e se equipando com um set completo de bônus de força totalmente encantado com gemas de força, ainda precisaria esperar até estar no nível 50 para alcançar 800 em força. Quanto a um ladrão querer chegar a 800 de força no nível 50? Isso era praticamente impossível ao menos que o jogador tenha sorte em conseguir um set completo de equipamento divino. Ni Yan guardou a balestra do Cavaleiro do Lan em sua bolsa. Vamos deixar aqui por enquanto. Vou descobrir um jeito de equipar ela depois. Ele pegou de volta o modelo da balestra com o ferreiro Cade. Depois de sair da forja Cade, Ni Yan sentiu-se refrescado. Ele finalmente tinha obtido sua própria arma sublendária. Na linha do tempo anterior ele nunca possuiu nem mesmo uma peça de equipamento sublendário. Antigamente, ele podia apenas encarar invejosamente as pessoas exibindo as propriedades de seus equipamentos divinos nos fóruns oficiais.